Bom, mais uma vez, boa noite, pessoal. E a gente vai discutir hoje, né, no assunto, né, nessa parte de pensamento computacional, algo muito interessante, tá? Mas, assim, também é fundamental e crucial quando a gente vai estar escrevendo um código. Seguindo o que a gente viu no encontro virtual passado, né, trabalhei com vocês mostrando aí um algoritmo, a criação do algoritmo, a definição e tudo mais, e algumas informações aí para vocês. Nesse ponto que a gente vai estar trabalhando agora, além de estar gerenciando as entradas e as saídas, tá? A gente vai fazer o quê? Aplicar dois pontos, tá? Uma estrutura de decisão, né? E uma estrutura de repetição. O que é uma estrutura de decisão? Estrutura de decisão a gente utiliza quando nós queremos, com base em uma ou mais informações, decidir o caminho a seguir. Então, por exemplo, digamos que eu queira calcular a média de notas, tá? E saber se o aluno foi ou não aprovado numa determinada disciplina. Então, o que eu faço? Eu simplesmente pego, né, peço para que esse aluno dê a entrada das notas que ele foi tirando e, consequentemente, vou somando essas notas. Ao final, eu faço a média das notas e verifico, né, o resultado dessa média de notas para saber se esse aluno foi aprovado, se ele está reprovado ou se ele está de exame. Tá? Então, como é que isso acontece? Para saber se ele está aprovado, reprovado ou de exame, é uma estrutura de decisão com base na nota que ele está, né, de média, e também relacionada ao quê? Alguns parâmetros que a gente vai estar utilizando. Nesse exemplo aqui, para calcular essa estrutura de decisão, a gente vai fazer algo muito parecido com as notas que vocês têm hoje das atividades, né, aqui na faculdade. Então, vocês têm o quê? A TD1, TD2, AD e AP. O que a gente faz? A gente soma tudo isso. De acordo com o resultado dessa soma, a gente vai saber se vocês estão aprovados ou se vocês estão de exame, ou ainda, se vocês estão reprovados. Quando que vocês vão estar reprovados? Vamos definir esse critério para saber se está reprovado ou não. Tá joia? Então, como que a gente vai fazer esse processo de estrutura de decisão? Bom, vai ser muito simples. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês e eu vou trazer o quê? O Visual G mais uma vez, tá? E a gente vai fazer aqui alguns trabalhos, e a gente vai escrever alguns códigos com relação a ele aqui, tá? Vou até aumentar um pouquinho aqui o tamanho da fonte, apesar de eu não estar conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo, aqui na parte de configurações, deixar ela um pouquinho maior aqui, beleza? Vai ficar ótimo. Né? E agora, o que a gente vai estar tratando aqui? Bom, vamos calcular a nota final de vocês. Tá? E a gente vai saber se vocês vão passar ou se vocês vão estar de exame. Tá? Como é que a gente vai estar tratando isso? Bom, vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar do quê? Das notas que vocês estão tirando. Então, seguindo o que a gente foi vendo na aula passada, a gente vai precisar do quê? De algumas variáveis que vão guardar essas notas. Bom, as notas de vocês, elas não são inteiras, tá? Vocês podem tirar 1,5, 1,5, 1,5, 5,5, tá? Então, a gente vai trabalhar com valores reais, valores que permitam casas decimais. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a nota final, tá? Que vai ser o quê? A soma, nota final, que vai ser a soma de todas as notas. A gente vai ter a nota da ATD 1,
Opa. Da ATD 2, da AD e da AP. Claro que isso vai ser real, ou seja, a gente vai ter que saber, né? Por quê? Porque essa nota ela vai poder ser quebrada, por causa das decimais. A gente vai ter que ter todo esse controle. Aqui, pessoal, a gente definiu o quê? As variáveis que vão tratar essas notas, ou seja, que vão receber essas notas que serão informadas pelo aluno. E depois, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o cálculo com essas notas. Tá? Então, como é que, relembrando da aula passada, como é que a gente faz para poder ter esse retorno, né, do aluno informar a nota? Bom, para isso, a gente vai estar utilizando o quê? Vou até abrir um pouquinho mais aqui para ficar melhor. A gente vai estar utilizando o comando, né, escreva. O que o comando escreva faz? Ele exibe uma mensagem na tela. Tá? Então, digite a nota da ATD1. Então, tá aqui. Ó, digita a nota da ATD1. A partir do momento que ele digitar a nota, a gente vai precisar do quê? Do leia para pegar e guardar essa nota. Então, o leia vai guardar a nota da ATD1 na variável ATD1. E isso a gente vai repetir para as 3 notas. Então, eu vou pegar, para facilitar, e vou fazer aqui, ó, 4 cópias, né? Mais 3 cópias aqui. Então, a gente vai ter a nota da TD1, a gente vai ter a nota da AP, né? Então, digite a nota da AP, desculpa, AD primeiro, né? Depois é que a gente vai ter a AP. Aqui a gente vai ter a nota da TD2, que vocês estão fazendo agora. TD2 aqui. E, por último, a gente vai ter a nota da AP, né, que vocês vão estar fazendo aí mais para o final no início, né, segunda semana aí de dezembro. Então, aqui, ó, o aluno vai fazer o quê? Digitar a nota da TD1, da AD, da TD2 e da AP. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Fazer a somatória, ou seja, somar essas notas. Mas, professor, e se eu precisasse da média? A gente vai, somaria e dividiria por 4. Tá? Como aqui na faculdade a gente faz o quê? A somatória das notas, então a gente não vai calcular a média, a gente não vai dividir por 4. A gente simplesmente vai somar. Então, eu vou ter aqui que a nota final, vou colocar da mesma forma que eu coloquei a variável, ela vai receber o quê? A TD1 mais, AD mais ATD2 mais AP. E ele vai fazer o quê? Somar todas essas notas. Tá? Vai fazer a soma de todas elas. A partir disso, eu tenho agora a nota final. O que eu vou tratar nessa nota final? Bom, eu posso mostrar qual que é a nota final do aluno. Então, o que eu vou fazer? Como eu quero mostrar uma informação e eu quero que ele quebre, que ele passe para a próxima linha, eu vou usar o escreva L, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, ó, a nota final é, 2 pontos, fechar aspas, vírgula, e vou colocar o quê? Nota final. Dessa forma, eu estou fazendo o quê? Mostrando qual que foi a nota final. Mas eu quero ainda colocar se o aluno foi aprovado com essa nota final ou se ele está de exame. Como é que eu vou fazer isso? Bom, eu preciso tomar uma decisão. Qual a decisão que eu vou tomar? Qual que é a média para o aluno ser aprovado? Não é 6? A faculdade trata. Média 6. Então, se o aluno tiver uma nota final maior ou igual a 6,
ele vai ser aprovado. Se ele tiver com uma nota menor que 6, e aqui entra o quê? O conjunto lá da tabela verdade, que vocês viram lá nas primeiras aulas. Se ela for menor que 6, ele vai estar o quê? Desando. Essa estrutura de decisão é a estrutura C. Em algumas linguagens, ele trata isso como if, IF. Como a gente está usando o Visual G trata isso como C. Então, se a nota final for maior ou igual a 6, 6 aqui que nós temos é o nosso critério de decisão, é a nossa nota de aprovação. Tá? Então, isso é uma informação que a gente tem. Eu estou comparando a soma das notas para saber se ela é maior ou igual a 6. E a partir daí, fazer o quê? Tomar uma decisão. Então, se for maior ou igual a 6, então, o que eu vou fazer? Se ela for maior que 6, escreva, vou colocar o que aqui? Aluno aprovado. Certo? Mas e se não? Se ela não for maior que 6? Então, eu tenho aqui, se não, escreva escreva L, aluno de exame. Ou seja, e é claro, para fechar, fim C. O que acontece aqui? Se o aluno, somando todas as notas, ficou com 6 ou mais que 6, está aprovado. Se ele ficou com menos que 6, ele está de exame. Tá? Então, essa é a estrutura de decisão, onde a gente compara alguns valores e, a partir daí, define como vai ser essa tratativa. Como que a gente vai estar ajustando e como que a gente vai estar resolvendo isso. Qual o caminho a seguir, né? Então, nós temos o quê? Lembrando lá das primeiras aulas lá, nós temos uma premissa aqui. Se a nota final for maior que 6, aluno aprovado. Se ela for menor que 6, aluno reprovado. Então, para isso, temos o quê? A estrutura de decisão. C. Tá? C, ou a condição que a gente está tratando, que é a nota final ser maior ou igual a 6, então, o resultado dessa condição. Se não, o outro resultado que a gente está esperando. Se eu colocar esse código aqui para executar, ele já traz aqui no console. Vou até aumentar um pouquinho essa parte aqui, para a gente ter aqui uma visualização um pouco maior. Não está trazendo a opção aqui para ajustar o tamanho dele. Mas tudo bem. Digite a nota da TD1. 1.5. Aluno esforçado. Digite a nota da AD. 1.0. Tirou 1 na AD. Digite a nota da ATD2. 1.5. Muito bem. Então, nós temos aqui já 1,5, mais 1,5. Nós temos 4 notas para ele. 4 pontos. Digamos que ele tire agora 2 pontos na AP. Se eu der Enter, a nota final é 6, aluno aprovado. Por quê? Porque a condição que nós temos aqui está falando que se ela for maior ou igual a 6, o aluno vai ser aprovado. Agora, vamos fazer um pouco diferente. Vamos fazer entrar na condição aqui, de aluno de exame. Como é que a gente vai fazer isso? F9 para executar, digite a nota da ATD1. 1.
Digite a nota da AD, 1. Digite a nota da ATD2, 1. Digite a nota da AP, 2,9. Isso vai gerar um total de 5,9. Tá? O que aconteceu? A nota do aluno é 5,9. 5,9 é menor que 6. Então, o aluno desanda. E dessa forma, pessoal, a gente vai implementando e vai tratando essa estrutura de decisão. Aonde, de acordo com o parâmetro que nós temos para checar, de acordo com o dado que a gente calculou, a gente faz a comparação entre eles e, a partir daí, decide qual o caminho que a gente vai seguir. Tá? Esse é o conceito de uma estrutura de decisão. Tá? Claro que é uma estrutura de decisão simples, essa que a gente fez. Mas, por exemplo, tá? E se o aluno não foi aprovado? Né? Ele vai estar, obviamente, de exame. Se ele não tiver de exame, ele passou. Tá? Então, essas as duas condições. E se agora, né, e para vocês também praticarem um pouco depois, se ele foi para exame, qual seria a nota que ele deveria tirar no exame? Eu posso implementar um cálculo aqui, tá? Aonde eu vou, de acordo com a nota que ele está na média, fazer um cálculo para saber qual a nota que ele tem que tirar no exame. Mas aí, vou deixar como atividade para vocês implementarem isso. Como fazer? Como realizar esse cálculo? Ó, eu já tenho a nota final. A média é 6. Então, ele vai ter que estar gerenciando isso, né? E aí vai envolver o quê? Um cálculo para vocês saberem qual que é a nota que ele tem que tirar no exame. Ah, como é que ele vai fazer isso? Olha, qual que é a média? A média é 6. Se ele está com 5,9, para chegar a 6, falta quanto? Um décimo. Né? 0,1. Só que, quanto que eu tenho que somar com 5,9 para dividir por 2 e chegar a 6? 6,1. Então, a nota que ele tem que tirar no exame é 6,1. Por quê? Somando a nota, dividido por 2, né, somando a nota final, mais a nota do exame, e dividido por 2, tem que dar 6. Então, é só mudar a regra de cálculo e colocar aqui no código. Vai ser uma operaçãozinha igual a essa, só que com o quê? Calculando a média, ou seja, dividido por 2. Tá? Então, vou deixar para que vocês coloquem aqui embaixo como seria o cálculo para saber a nota que o aluno vai ter que tirar no exame. Tá joia? Fica aí como dever de casa para estar ajudando vocês aí a entender, né, um pouco mais esse conhecimento, né, nessa parte aqui de criar algoritmos e executar esse algoritmo para ver se ele está funcionando de forma correta. Tá bom? Então, vou deixar isso daí para vocês. Eu vou até salvar esse código aqui, tá? Depois eu posso até encaminhar isso, né, para vocês. Vamos salvar aqui a nota metro. Vou deixar ele aqui, tá? E fica aí como experiência aí para vocês estarem se aprofundando nos estudos. Bom, uma outra estrutura que a gente deve estar tratando aqui está relacionada ao seguinte: eu tenho aqui uma estrutura de decisão, mas e quando eu tenho que fazer alguma coisa que vai ficar se repetindo várias vezes? Aí é onde entra o quê? A estrutura de repetição. Tá? Ele vai repetir um código N vezes, né? Uma quantidade de vezes que a gente quiser. Eu vou criar um novo projeto aqui para mostrar essa estrutura para vocês. Vou tirar essas linhas que estão em verdes aqui,
que são comentários, para não atrapalhar tanto o código, tá? E vou mostrar para vocês como é que essa parte funciona. Um exemplo bem interessante para tratar a estrutura de repetição é o quê? Cálculo de uma tabuada. Por quê? A gente vai ter que repetir o mesmo código 10 vezes. Tá? Como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai estar tratando isso? Olha, se eu quero repetir, né, fazer uma estrutura de repetição N vezes, tá? A gente vai ter que pegar um código e definir quantas vezes ele vai repetir e qual é a operação que vai repetir tantas vezes. Para isso, o que a gente usa? A gente usa o comando, né, que na linguagem de programação vai ser o for, mas aqui a gente vai usar o quê? O para. Então, para e a gente vai precisar de uma variável, então eu vou colocar aqui, ó, e, 2 pontos, inteiro. Por quê? Porque é uma variável inteira, número 1, 2, 3, 4, não tem quebrado, como a gente viu no exemplo anterior, não vai ter casas decimais. 1.1, não vai ter, vai ser só 1, 2, 3, 4, valores inteiros. Então, para i, né, de 1 até 10, faça, né, faca. Por que de 1 até 10? Porque a tabuada, quando a gente vai fazer o cálculo, na verdade a tabuada começa do zero, né? Mas qualquer coisa do zero, partindo do zero, né, vai ser zero. Então, 1 vezes zero é zero. Então, a gente já desconsidera isso, não precisamos tratar isso. O que a gente vai usar? Né? E, claro, para finalizar essa execução, nós vamos ter o fim para. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ora, eu quero fazer cálculo. Então, qual que vai ser o cálculo? Qual tabuada eu vou fazer? Eu vou deixar isso fixo, vou usar a tabuada do 5. Então, o que a gente vai fazer aqui? 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, e já vai dar o resultado, né, dessa tabuada. Eu posso fazer o cálculo e depois colocar só o resultado para mostrar na tela, ou eu já posso ir fazendo, né, o cálculo e mostrando na tela. Então, eu vou ter o que aqui? Mais uma vez, a saída de dados. Escreval, tá? Que vai ter o quê? Ora, vai ser o quê? 5 vezes 1, 5 vezes 2. Então, eu vou ter o que aqui? A tabuada do 5. Então, eu vou colocar 5 vezes. Vezes o quê? O valor i. Por que o valor i? Porque o i está indo de 1 a 10. Então, ele vai aparecer aí 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3, que vai ser o quê? Igual, né? Quando eu quero colocar mais de uma informação no escreval, pessoal, eu vou separando por ponto e vírgula. Então, vai ficar, ó, 5 vezes 1 igual a quanto? Ao resultado dessa operação, que vai ser o quê? 5, o vezes é o asterisco, tá? Vezes o i. Então, ele vai já mostrar a estrutura da tabuada e já dá o resultado. Então, se eu executar esse código aqui agora, ó, muito simples, olha lá, 5 vezes 1, 5, 5 vezes 2, 10, 5 vezes 3, 15, e assim sucessivamente até os 50. Mas, professor, e se eu quiser mudar isso para a tabuada do 6? Muito tranquilo. Eu venho aqui e troco o 5 pelo 6. Óbvio que eu tenho que trocar nos dois lugares. Executei novamente com F8, ele vai repetir isso em loop quantas vezes forem necessárias. Então, isso é uma estrutura de repetição. É um código que ele entra em execução, tá? E vai se repetindo N vezes. Ó, posso fazer até diferente isso daqui para poder incrementar ainda mais.
E se eu quero pedir, qual que vai ser a tabuada que ele quer calcular? Então, eu vou definir aqui um outro valor, outra variável A, então, e eu vou colocar aqui, ó, tá? O escreva vai ser o quê? Digite a tabuada a ser calculada. Dois pontos, né? Fecha parênteses. Leia, e aqui eu vou ter o quê? O A. A variável A vai guardar a tabuada que eu quero. Então, eu vou ter que fazer o quê aqui? Eu vou ter que tirar esse 6 daqui, ó. Vou ter que colocar o A aqui, vírgula, porque agora ele vai juntar o A com o X, o I, e aqui onde está o 6, eu vou trocar pelo A também. O que ele vai fazer agora, então? Se eu der aqui um F9, olha lá, digite a tabuada a ser calculada. Eu quero a do 3. Do Enter, 3 vezes 1, vezes 2, vezes 3, até o 3 vezes 10. Tá? Então, ele vai repetindo isso durante 10 vezes. Se eu, né, fechar aqui e executar novamente, eu quero, por exemplo, a tabuada do 9. Olha lá, 9, 18, 27, 36, 45, ele vai calculando até o 90. Isso eu estou repetindo 10 vezes. Se eu quiser repetir mais, mas eu posso repetir mais? Posso. Basta eu vir aqui, ó, e falar que agora eu quero repetir até o 15. Ou seja, ele vai pegar do 1 até o 15. Executei, digite a tabuada do 2. Olha lá, 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, e ele vai colocando isso até chegar ao 15. Então, pessoal, a gente vai gerenciando isso. Um outro exemplo para mostrar para vocês, eu posso pedir que ele comece do 5, ó. Então, ele não vai pegar agora 1, 2, 3, 4, ele vai pegar 5 em diante. Então, se eu der aqui no F9 para executar, tabuada do 2, olha lá, 2 vezes 5, 6 até o 15. Então, quando a gente envolve essa estrutura de repetição, nós temos várias configurações para estar associando isso a ela, né? Eu posso ter um início, esse início vai ser no número que for propício para ser executado, tá? Então, vai depender aí de como eu quero estar tratando isso, como eu quero estar gerenciando, tá? Então, o que a gente vai fazendo para ajustar isso? A gente vai definindo aí da melhor forma, tá? A gente vai ajustando isso da melhor forma de acordo com a necessidade. Essa é a estrutura que a gente tem que usar aqui e essa variável sempre vai ter que existir, tá? De 5 até 15, faça. Vai fazer o quê? O que tiver aqui dentro. Tá? A hora que eu quero que ele pare com isso, na hora que eu quero fechar o código do que vai ser executado, eu coloco o fim para. E a partir daí ele fecha o código e a gente não vai mais executar isso. Tá? Então, é uma forma da gente estar gerenciando aí a estrutura de repetição. Tá? Claro que, quando a gente partir para uma linguagem de programação, nós vamos ter, além do for, a gente vai ter while, o do while, o for each. Tá? Então, a gente vai ter mais opções para estar tratando. Mas todas essas 4 opções vai fazer o quê? Executando uma repetição. Tá? Ela sempre vai estar executando uma repetição, uma dentro da outra. Tá? Eu ainda posso, tá? E vou fazer aqui, eu vou comentar isso daqui. Eu posso ter um for, né, um para, dentro de um para. Então, digamos que eu queira calcular todas as tabuadas. Né? Então, eu vou voltar aqui. Opa, paguei coisa demais aqui. Vou voltar aqui do 1 ao 10. E eu quero fazer isso, né? Aqui eu vou estar
tratando o A também, mas eu quero fazer isso da tabuada, eu quero calcular a tabuada do 1, ela inteira, depois a do 2, depois a do 3, depois a do 4, todas elas. Então, eu posso ter uma estrutura de repetição dentro de uma estrutura de repetição. Então, para A, de 1 até, sem acento, né? 10, faça. O que ele vai fazer? Vai fazer isso daqui. E fim para. O que ele vai fazer agora? Ele vai calcular as 10 tabuadas, do 1 ao 10. Tá? O que eu mudei aqui? Como eu tinha já colocado a variável A aqui, então, beleza, não preciso escrever nada. Mas eu coloquei uma estrutura de repetição dentro de uma estrutura de repetição. Então, para a tabuada do 1, ele vai calcular ela inteira. Por quê? Ele vai executar aqui, ó, do 1 ao 10, só que para cada um que ele estiver executando, ele vai executar 10 do A. E vamos ter esse resultado aqui, ó. Olha lá. Ele foi calculando todas as tabuadas. Ó, do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9 e do 10. Tá? Todas as tabuadas executadas em sequência. Tá? Então, é uma forma da gente estar usando uma estrutura de repetição dentro da mesma estrutura de repetição, sem problemas. Tá? E aí a gente vai ter uma infinidade, tá, de opções para a gente estar utilizando elas. De cara, pessoal, eu queria que vocês entendessem esse processo, que vocês assimilassem esse processo da melhor forma possível. Aonde? Temos o quê? Estrutura de decisão. C, né? Como eu disse, a gente levar isso para uma linguagem de programação vai ser o quê? O if. Tá? E também entender esse conceito de estrutura de repetição. Tá? Por quê? Na linguagem de programação pode ser o for, pode ser o for each, pode ser o while e pode ser o do while. Vai ter essas 4 opções para a gente estar utilizando. Mas isso a gente vai ver quando a gente for estudar uma sintaxe de programação. Tá? Mas a lógica, o contexto, é isso que eu gostaria que vocês entendessem. Ok? Sim, Cláudio, respondendo suas perguntas aqui, que eu acabei só vendo agora. Tá? O C é como se fosse o if e o else if. Tá? É dessa forma. E sobre a forma com que você respondeu a TV2, sem problemas. Tá? Não vai perder ponto nenhum com relação a isso. Tá? Tranquilo, pode ficar sossegado. Tá? Algum detalhe aí com relação a estruturas de decisão, estruturas de repetição, Cláudio, que não ficou legal, que você queira tirar alguma dúvida, ou está tranquilo? Pelos questionamentos que você colocou aqui, eu acredito que esteja tranquilo. Tá? Então, eu acho que está bem sossegada essa parte aí para você, correto? Então, já tem essa base. Maravilha. Então, hoje, né, o que eu gostaria de discutir nessa parte do encontro virtual de hoje, para fechar justamente essa parte, né, que é um fechamento do que a gente já viu no último encontro virtual sobre pensamento computacional, era justamente isso. Para o próximo, a gente vai começar a criar uma aplicação em si, e vai deixar essa aplicação executando. A gente vai rodar essa aplicação. Aí vai ser uma aplicação que a gente vai utilizar 2 ferramentas, e vocês podem até depois compartilhar essa aplicação para dispositivos mobile, sem problemas. Ok? Tranquilo, então, Cláudio? Podemos encerrar por aqui. Se você tiver mais alguma dúvida, algum detalhe, por favor, pode estar colocando aí. Caso contrário, a gente encerra por aqui esse encontro virtual, né, já que consegui abordar aí todos os pontos que eu queria com relação, né, a esses 2 tópicos, estrutura de decisão e estruturas de repetição. E, mais uma vez, me coloco à disposição, caso vocês tenham alguma dúvida futura, né, para estar mandando mensagem, ou no WhatsApp, ou pelo próprio SGA, eu vou estar respondendo para vocês ali e estar saindo esses detalhes. Beleza?
Maravilha, Cláudio. Sem dúvida, a gente pode estar finalizando por aqui, então, né? Agradeço aí a sua participação e podemos aí, né, ter uma ótima noite aí de descanso ou de estudos, né? Vai depender aí do que cada um for fazer. Tá joia? Obrigado, Cláudio. Sucesso, bons estudos e tudo de bom aí para vocês. Ok? Abração, então. Sucesso.